Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Olha eu aqui mais uma vez, falando com vocês aí nessa porção, nesse programa, Examinando os Profetas. O estudo que vocês têm aí toda semana sobre os profetas, relacionado diretamente à porção que nós vamos estudar na próxima sexta-feira, né? Que vai iniciar aí o Shabat às 6 horas da tarde. Para quem não sabe, o sábado começa ao pôr do sol da sexta-feira, no nosso calendário hoje, que nós temos gregoriano. Então, nós já estamos adiantando, estudando o que foi relacionado dos profetas a essa porção, a 27ª porção da Torá, porção Tarsria, que é justamente a porção que a tradução é conceber. E dessa vez nós vamos meditar um pouquinho sobre alguns textos que aparecem aí falando sobre uma enfermidade que assolaria o povo de Israel em algumas circunstâncias, e os sacerdotes seriam indicados aí para poder averiguar se essa enfermidade está realmente num nível que a pessoa precisa de um isolamento, precisava sair do acampamento e pudesse aí evitar outras contaminações. E a gente vai entender aí que existe algo bem peculiar com essa enfermidade. Hoje a ciência associa esses textos aí dessa porção, da porção Tarsria, com a doença chamada hanseníase. Porém, a hanseníase em si, ela não tem todas as prerrogativas que essa doença aparecia. Por exemplo, um exemplo para vocês aí. Ninguém vê hanseníase pegar na parede de casa, pegar no cinto, pegar numa cadeira. Não tem isso, né? Então, na escritura fala que esse tipo de enfermidade assolaria também as casas das pessoas, assolaria uma roupa, um objeto. E, logicamente, deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Perdão, meus irmãos, o microfone está meio chiando um pouquinho, eu acho aí, né? Mas acho que está mal encaixado aqui. Pronto, resolvido. E a gente vai meditar nesses textos e verificar o que realmente, né, sem, lógico, tentar ser minimamente invasivo, usar os termos aí médicos, né, como a gente está falando de algo sobre enfermidades, minimamente invasivo aí na porção da próxima sexta-feira, para que o professor que for escalado possa ficar aí tranquilinho em suas argumentações, né? Para a gente não dar um spoiler muito grande e vocês perderem aí essa motivação, que é o dia mais, como é que eu posso dizer? Mais gostoso, mais gratificante que nós temos na nossa semana, que é quando nós paramos tudo, né? Para meditar no Shabat. Hoje nós, por exemplo, fizemos as coisas do nosso cotidiano aí, o que estava atrasado, porque geralmente a maioria do povo não trabalha no domingo. E a gente usa esse tempinho aí para poder resolver alguma coisa de casa, coisa que a gente não pode fazer no Shabat, para resolver algum problema particular. E amanhã começa aí a nossa saga aí de ganhar o pão de cada dia, né? Então, vamos embora. Vamos meditar aí nessa porção da Haftarah. E eu escolhi como tema algo bem peculiar. Deixa eu abrir aqui, fechou. Mas não, calma pessoal. Vamos começar aí. Pronto. Tsaraat, justamente. Tsaraat digital. Por que, meu irmão? Tsaraat digital. Como é que pode acontecer uma Tsaraat digital? O que a gente vai associar, o que vocês vão meditar e observar nas escrituras, é que a Tsaraat, ela é totalmente relativa a pessoas que falam mal dos outros, a pessoas que só observam o lado ruim das coisas, pessoas que maldizem aquilo que se abençoa, pessoas que têm a língua muito solta, que gostam muito de falar. Eu tenho que me controlar muito, eu gosto muito de falar, mas a maioria das vezes eu passo do tempo na minha exposição das escrituras, porque é um negócio que eu me programo ali para 1 hora, 50 minutos, 1 hora, porque vocês já estão cansados, já passaram o dia hoje, comeram aquele almoço, dia de domingo geralmente como aquele pirãozinho, né, aquele cozido, para quem gosta, né? Você vê que eu gosto de um pirãozinho, né?
Para quem gosta de uma comida mais calórica, né? No domingo vai lá e de tardezinha, dá aquele descansada, depois de resolver as suas coisas peculiares, e de noite vem aqui o professor para poder trazer um estudo aí para vocês. Você já quase dormindo. Não durma não, meu irmão. Toma um cafezinho quem gosta aí, viu? Tem aí o nosso irmão no chat aí, café sem açúcar. Tome sem açúcar, né? Mas o que acontece? Eu gosto muito de falar na exposição da Torá. Então, falar sobre o Eterno não tem problema nenhum. O problema é quando a gente está falando mal dos outros. E hoje a gente vai observar que a Tsaraat, ela é completamente intrínseca ao pecado de Lashon Hará, numa língua maledicente, numa língua do mal. É você falar mal em qualquer tipo de situação. A pessoa fez 1000 coisas, já citei esse exemplo para vocês. De 1000 coisas que alguém pode fazer para você, ela faz 999. Mas você só se foca, nós, né? Só nos focamos naquele que a pessoa não fez. Isso não pode acontecer na vida de um servo do Eterno. E a Tsaraat hoje, ela pode nos afligir como? Qual era o mal que acontecia na Tsaraat? A pessoa, um dos grandes problemas era que essa pessoa iria ficar fora do acampamento. Ela não poderia estar ali convivendo com as tribos, né? Estar principalmente ali perto do Mishkan, do tabernáculo. Então essa pessoa estava completamente fora do sistema ali sacrificial do Eterno, estava desprovida de dar ofertas. Essa pessoa estava isolada da sociedade. E hoje, o que acontece quando a gente vai lá e digita algo errado, digita algo que uma opinião, né? Nós somos muito dados hoje em dia a dar opiniões, sentado numa cadeira, tomando um cafezinho e digitando lá no WhatsApp. Às vezes não entra, meu irmão, que você dá, toda a sua reputação vai pelo lixo. No compartilhar uma notícia falsa, toda a sua credibilidade vai embora, vai pela lata do lixo. Hoje existe uma indústria da fake news. Inclusive o mainstream, né, as grandes corporações aí de mídias, tudinho, são elas que divulgam esses tipos de desinformação e às vezes a gente é induzido por esse tipo de desinformação e vai repercutindo. Como não há um cancelamento de quem repercute as notícias desses grupos, muitas das vezes a gente acha que está divulgando a verdade. Na realidade a gente está divulgando uma mentira. Então muito cuidado para que não haja um cancelamento digital, uma tsaraat digital. Que você seja cancelado do meio, cancelado do grupo, cancelado das suas opiniões, que ninguém lhe ouça mais, que ninguém lhe escute, porque você ocasionou isso ao falar demais, mesmo sem abrir hoje, por incrível que pareça, você pode ter uma língua maledicente sem abrir a boca, utilizando as redes sociais. Felizes daqueles que não... Vou citar um salmo, vou criar um salmo aqui, lógico que não da escritura, né? Um pensamento, vou fazer uma paródia aqui. Felizes daqueles que não têm redes sociais. E a minha, acho que eu não entro, né? Eu ainda tenho, mas não entro, acho que há uns 5 anos. Facebook, Instagram não tenho. Eu estou seguindo quase os conselhos do More Marcos Felipe. Eu tenho WhatsApp, mas uso mais para trabalho. Mas redes sociais quase que zero. Por quê? A gente não encontra muitas coisas ali que vão edificar a nossa vida. Na maioria das vezes, o que a gente pode fazer é opinar na vida dos outros. Dar opinião quando nós não fomos consultados sobre aquela opinião. Se meter aonde não devemos. Expor pessoas, expor mentiras, falsas acusações, tudo isso, todas essas coisas estão nesse meio aí. Então devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com redes sociais, seja o WhatsApp, qualquer uma. Toma muito cuidado para não receber uma
Tsaraat digital. Exatamente. Tsaraat digital. É o tema da nossa Haftarah de hoje. Então, vamos dar prosseguimento aí. Isso eu termino um pouquinho mais cedo hoje. Na porção da Torá, está aqui os textos, né? Vocês já devem ter observado aí. Vocês podem baixar no Telegram da Yeshiva Total e meditarem aí ao decorrer dessa semana, tá ok? Então, selecionei aqui o texto de Vaikra, capítulo 3, versículo 45, que diz o seguinte: Ve hatsarua asher bo ha negá be gadiv. Então, o texto começa dizendo, né, Ve tsarua, que é o afligido por tsaraat, aquela pessoa que tiver tsaraat, que está asher bo, hanegá, quer dizer também justamente que tem uma praga, que tem uma marca, que está marcado. A tsaraat é uma marca, literalmente. Tsaraat deixa feridas na pele, deixa avermelhada em volta, né? Então, essas pessoas, qual é a primeira coisa que ela deveria fazer? Ela deveria, literalmente, rasgar as suas vestes. Que justamente diz aqui, ó. Ireiu perumim, ou seja, e as suas roupas, ela deverá com as suas roupas, perumim, deverá rasgar, que é justamente a palavra aqui, begadiv, ireiu perumim, ou seja, ela deverá rasgar as suas vestes, ou seja, usar trapos, literalmente. Andar maltrapido. É a primeira situação que a pessoa deveria fazer. Ve roxo e reie peruar. Ve al shafam iate ve tame yakra. Quem tiver feridas de tsaraat, ou seja, for marcado, tiver feridas, tiver exposto àquela tsaraat, vestirá roupas rasgadas e deixará o cabelo desgrenhado, cobrirá o lábio superior e gritará: impuro, impuro, que é justamente tamê. Essa pessoa vai clamar, né, falar alto para as pessoas que está impuro. Em que situação a pessoa tem essa enfermidade, foi colocada para fora do arraial, e quem chegar perto dela, ela está lá já com aquelas características como um mendigo, literalmente, tem que cobrir os lábios, cobrir até a parte superior da barba, do bigode, se for homem, né, lógico, ou mulher até o nariz, e gritar que está impuro, para que as pessoas se afastem dela. E o texto continua. Kal imei asher ha negá bo yatima tame hu badad yeshev mi hutz lamahane moshavô. E enquanto ele tiver as feridas, será impuro. Por ser impuro, viverá em isolamento, morará fora do acampamento. Então, as características, voltando a dizer, essas pessoas deveriam ser colocadas para fora do acampamento, até que fosse verificada novamente, depois de um período de 7 dias, o sacerdote iria lá verificar. Se aquelas feridas regredissem, a pessoa voltaria ao convívio da sociedade. O que é que a gente pode imaginar, irmão, sobre essa situação, essa associação de tsaraat e uma pessoa que fala mal dos outros, que tem a língua maledicente? É das únicas punições que o Eterno dá na hora ali para o povo, literalmente por algum determinado pecado.
O Eterno, no momento que a pessoa está afligindo uma determinada, esse determinado pecado, o Eterno vai lá e coloca uma marca nessa pessoa. Muitos dos sábios dizem que isso se iniciava com a roupa. Se a pessoa falasse mal da roupa dos outros, falasse mal da vestimenta dos outros, falasse que aquela pessoa é desorganizada, ela começaria a ter tsaraat na roupa. Se ela falasse mal da casa da pessoa, ou dos móveis da pessoa, teria tsaraat nos seus móveis. Se ela falasse mal da casa das pessoas, tsaraat nas casas. Se ela não se corrigisse, ficaria ali, um bom tempo depois passaria para a pessoa. Ela teria tsaraat. E ela teria que rasgar suas vestes, vestir, desgranhar o cabelo. Por quê? Ela falava muito mal daquelas pessoas que não se vestiam bem, que tinham uma casa ruim. Por causa disso, elas viveriam fora de suas casas e com a roupa toda maltrapida, né? Faz sentido. Hoje em dia é o que mais acontece. Alguém que não se veste nos padrões de beleza da sociedade, vai lá o irmãozinho e desce-lhe a madeira, né? Fala mal mesmo. A orelha queima mesmo. A orelha queima. Eu mesmo ando todo jogadão. Eu acho que o pessoal fala muito, mas eu não ligo. É uma coisa que o Eterno me deu esse dom. Eu não ligo para o que falam ou deixam de falar. Falo para todo mundo que está à minha volta. Não ligo, não importa. O que falam ou deixam de falar de mim, eu não ligo. Para mim, tanto faz como tanto fez. Sobre questão de vestimenta. Lógico que fedendo não. Eu aqui sou pobre, mas sou limpinho. Fedendo não. Catinga também é demais, né, meu irmão? Tem que andar cheirosinho. Mas questão de comprar roupa nova, tudinho. Minhas camisas são mais antigas. Quando ela rasga, eu vou lá. Quando ela tem um furinho, eu vou lá e costuro. Quando não dá mais, aí eu compro outro. E assim a gente vai levando, né, a vida. Porém, o que a gente pode aprender a extrair disso? O que a gente pode entender sobre isso? A primeira coisa, meus irmãos, é a seguinte. Como a gente aprendeu com o Moré Marcos Felipe ontem. De novo aqui. Se batesse algum vento, peço perdão aí, meus irmãos. Então, nós somos os sacerdotes, nós devemos cuidar do nosso templo, do nosso Mishkan, que também é o nosso corpo. Porém, nós somos os sacerdotes. E a Torá fala que os sacerdotes que analisariam essas pessoas que viriam até ele com essas feridas e analisaria se é uma tsaraat. Se a gente imaginar que a tsaraat é oriunda da Lashon Hará, o que é que a gente pode relacionar para a nossa vida? Pessoas que vivem falando mal dos outros, que vêm até nós para falar mal dos outros, que falam só coisas ruins, pejorativas, que estão sempre à nossa volta, nós devemos colocar essa pessoa em isolamento. Dar um gelo nela. Demonstrar que ela tem uma ferida, que ela tem algo que precisa ser curado. Com carinho, com amor, com toda a dedicação, com atenção, mas explicar. Meu irmão, não fale mal de tal pessoa. Isso não convém. Você que é um servo do Eterno, a Torá diz que a gente não pode falar mal de ninguém pelas costas. A gente não pode dar um falso testemunho sobre alguém. Ou então, não falar de determinadas pessoas sem que haja testemunhas em volta dela. Tem um caso lá em Matitiahu, capítulo 16, se eu não me engano. Yeshua diz que quando alguém quiser recriminar o seu irmão, vá até ele. Fale com ele. Se ele não ouvir, chame 2 testemunhas. Se ele não ouvir, fale a todos da congregação e vão até ele para poder alertá-lo. Se eu não me engano, é isso. Matitiahu 16. Então, qual é o nosso dever? Vai 16, 17, 18. Está num desses aí. 16, 17, 18. Peço perdão. Depois os irmãos coloquem aí se alguém já souber. Então, qual é o nosso dever, meus irmãos? Se alguém vir falar mal de outra pessoa perto de nós,
Observar se aquilo é Lashon Hará. Não se contaminar com aquela Lashon Hará. E se apartar desse tipo de prática. Explicando e colocando aquela pessoa, deixando ela clara, você está cometendo uma transgressão. Não fale assim. Não fale mal dos outros. Não pense mal sempre das coisas. Não pense mal sempre dos outros. Não fale se a pessoa tem uma barba grande, se ela usa peute, se ela usa kippá ou não usa kippá, se ela usa um gibão de couro, se ela usa um tzitzit muito grande, se ela usa um tzitzit pequeno. Não se atente a esses aspectos físicos das pessoas. A Tsaraat, nós que somos os nossos sacerdotes, nós que cuidamos do nosso Mishkan, quando alguém vir com o Tsaraat próximo a nós, nós não podemos permanecer com esse tipo de comportamento no nosso arraial. E a gente vai observar mais adiante exemplos disso. Não vou me alongar muito, que é o caso famoso, famosíssimo aí. Esse é famosíssimo, de Naamã. Naamã tinha Tsaraat, porém, qual era o detalhe de Naamã? Ele não era do Am Israel, não era do povo de Israel. Existem pouquíssimos, quase zero casos de cura de Tsaraat. E os casos que existem de cura de Tsaraat, um dos casos é o de Naamã. Se eu não me engano, cura de Tsaraat, antes do Mashiach, só Naamã. E Naamã não era israelita. Naamã era sírio. Arami. Então, muitos textos do Talmud falam justamente acerca que o Mashiach que viria para curar os israelitas acerca da Tsaraat e entre outras enfermidades. É o que a gente vai ver mais à frente. Porém, a gente vai observar em vários textos aí essa peculiaridade de falar mal do próximo e ter Tsaraat. A gente vai ver mais à frente aí no livro de Bamidbar que Miriam, a irmã de Moshe, teve Tsaraat. E qual foi o motivo que ela teve Tsaraat? Ela falou mal de Moshe. Inventou um motivo lá capcioso, do nada. Falou sobre a esposa de Moshe. Já fazia anos que Moshe tinha aquela esposa, que era de um povo estrangeiro. E do nada ela resolveu usar isso como argumento para poder desmerecer o ministério de Moshe. Na mesma hora veio de Tsaraat sobre ela. Então, vamos continuar para a gente não se render muito. Vê Naamã e Naamã, Sar Tzvá, ou seja, ele era um Sar, um príncipe, um governador, um comandante, né? Eita, tá dia aqui. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Naamã, né? Sar, que é Tzvá, que é príncipe de guerra, capitão de guerra, pode chamar assim. Diz o seguinte: Melech Aram Hayá, ou seja, ele era o príncipe de guerra do rei de Aram, que é justamente conhecido como Síria também. Hayá Ish Gadol, ou seja, ele era um homem grande, um homem honrado, um homem que as pessoas tinham respeito para ele, né? Ele era altamente respeitado, o tradutor colocou aqui, justamente. Lifnei Adonai, ou seja, diante do seu Senhor. Lifnei Adonai. O Nesu Panim Kibo Natan Adonai. Ou seja, ele conquistou essa vitória pelas mãos do Eterno. Ele conseguiu uma vitória, foi presenteado pelo Eterno. Natan Adonai. Foi presenteado pelo Eterno com uma vitória justamente contra o povo de Israel. Né? Houve uma batalha e ele, capitão do povo de Arã, lutou contra o povo do Eterno que estava em transgressão. Por isso que o Eterno presenteou ele com essa vitória.
como punição à rebelião do povo do Eterno, o povo de Israel. Então, continua, né? Teshuá lá Aram, ou seja, ele trouxe, né, essa vitória para Aram. Ve Haish Hayah Gibor Ha'il Mitzorat. Então, o texto da tradução diz: Naamã, comandante do exército do rei de Aram, era altamente respeitado e estimado por seu senhor, porque, por meio dele, Adonai tinha trazido vitória a Aram. Embora ele fosse bravo guerreiro, ele sofria de quê? De Tsaraat. Ou seja, um estrangeiro, ele pisou na terra de Israel. Não se sabe se ele tinha Tsaraat antes, ou se ele pegou nesse momento. Certo? Essa Tsaraat era uma doença que o Eterno trazia sobre o ser humano, ou seja, o Eterno permitia que essa pessoa tivesse essa enfermidade por conta, entende-se, por conta do pecado de Lashon Hará. E Naamã, uma pessoa, um príncipe de guerra, um homem grande, um homem forte no comando do exército de Aram, da Síria, foi afligido por essa doença. Ve Aram, Yatseu, Gedudim, Vaishvo, Me Eretz Israel, Naará, Ketoná, ou seja, uma menina jovem, né? Uma donzela, uma menina, uma criança, uma adolescente, né? Uma menina com 13, 14 anos, novinha e virgem, né? Vatorri Lifnei Ashet Naamã. Ela foi levada cativa justamente para a esposa de Naamã. Então o texto diz: em uma de suas incursões ao território de Israel, Arã levou cativa uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Ela foi levada como escrava, uma das filhas de Israel. Uma menina novinha, né? Foi levada assim para ajudar nos serviços da casa de Naamã. E o texto diz: e ela disse a sua senhora: eu gostaria que meu senhor fosse ao profeta em Chorom. Ele poderia curar a sua Tsaraat. Então, muito provavelmente, meus irmãos, muito provavelmente, o povo de Aram não sabia qual era aquela doença, não sabia como cuidar daquela doença, como tratar daquele tipo de enfermidade. E quando essa menina foi levada até a casa com um propósito lógico, pelo Eterno, né, pelo mover do Eterno, foi levada até essa casa específica, ela viu aquela enfermidade e ela disse: olha, isso é de Tsaraat. Lá no Deus de Israel, no Elohim de Israel, você pode encontrar a cura. Você pode encontrar essa cura através do profeta. Então Naamã, que já deve ter tentado todo tipo de tratamento, tentou todo tipo de cura com os seus deuses lá, né? Com os curandeiros, mas ninguém sabia que enfermidade era aquela, porque essa enfermidade era dada pelo Elohim de Israel. Nenhum outro povo teria essa enfermidade. Só Naamã aparece com esse texto aí, dos estrangeiros. Porque ele fez incursões no território de Israel. Como a gente vai ver no texto, vou dar um spoilerzinho do meu próprio estudo. Naamã, provavelmente, quando foi até o território de Israel, a terra que o Eterno tanto ama, apesar dele estar com o mover do Eterno para poder cumprir a sua vontade, ele deveria falar muito mal da terra de Israel. Ele não gostava literalmente de nada da terra de Israel. Aquela pessoa que vai na casa do... Uma vez, meu sítio é minha pedrinha preciosa. Eu tenho um sítiozinho aqui perto do Recife. Todo final de semana eu vou para lá. Já postei até na festa das cabanas aí, o pessoal já viu aí eu armando minha cabana na beira do riozinho, do lagozinho que tem. E uma vez eu levei uma pessoa para fazer o serviço lá. E quando eu fui chegando, a pessoa toma e fala mal. Só falava mal do caminho, do lugar. E quando chegou lá, os amigos dele que estavam à volta, né? Que foram ajudar ele para fazer o serviço, ele olhou assim. E os amigos: meu amigo, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. E quem é dono da casa se gosta, né, de receber um elogio. Lógico que a gente não vai se orgulhar, mas a gente gosta de receber um elogio.
da nossa casa, ser bonita, ser uma casa agradável, né? E essa pessoa só falando mal. É uma situação tão chata você ter alguém que fala mal da sua casa, do seu lar. Pode ser a mais humilde como for. Não façam isso, meus irmãos. Se você está em algum local e não se agrada daquele local, mesmo que a pessoa, mesmo que você não goste da casa daquela pessoa, você note algo que aquela pessoa que não lhe agrada na casa dela, não fale mal da casa das pessoas na presença, nem fora da casa da pessoa, nem comente com ninguém. Guarde para você. Você não vai mudar. Você vai dar algum presente para essa pessoa, você vai mudar aquela casa daquela pessoa, você vai ajudar na reforma. Se você não vai fazer, não fale. Agora, se você vai ajudar, você vai ajudar a pessoa numa reforma, vai fazer alguma coisa para melhorar aquela situação, ajude, dê, acho justo. Chegue lá, eu não gostei dessa tua televisão não, meu amigo. É do tubão ainda? Nossa, é muito velha. Vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar a dar uma. Mas como é que o ser humano faz? Olha, ixi, o cara ainda tem uma televisão no tubão, meu irmão. A imagem ruim. Não gostei não. Não volto mais naquela casa ali não. E fala para todo mundo. Sabe fulano? Tem uma televisão no tubão ainda. Que acho televisão antiga, não pega nem Wi-Fi. Mas até hoje eu faço serviço com essa pessoa. Um excelente profissional. Eu só não ligo para a opinião dele. É o contrário. Ele que me serve. Eu não sirvo a ele. Por conta de que eu contrato os serviços dele. E eu acho ele um exímio profissional. Então não ligo para a opinião dele. Tanto faz para mim como tanto fez. Mas é desagradável. Para quem liga, para quem, às vezes, pessoas que têm baixa estima, que não gostam muito que tudo se ofende, pessoas que têm a moral baixa, qualquer palavrinha, às vezes você acaba com a vida da pessoa, acaba com a semana da pessoa. Não podemos ser assim. Então, provavelmente, Naamã, ele não gostava muito da terra de Israel, porque a gente vai observar mais à frente. Tá lá, esses textos eu esqueci de falar. Está em 2 Reis, Melachim Bet, capítulo 5, versículo 1 em diante. Beleza? Como está escrito aí no início do estudo. E o texto diz: Vai avô, vai eged, lá donaive, lemor, que zot, ve hazot, ou seja, assim, assim, ou seja, ela falou, a menina me disse, assim, assim, de ber ha naará asher me eretz Israel. Naamã foi ao seu senhor e a menina da terra de Israel disse isso e isso, ou seja, ela falou assim, assim, sobre o tema, ela disse, olha, isso é de Saraat, isso é uma doença que aflige. Eu acho que ela também não falou mal, né? Ela disse pessoas que falam muito, que reclamam muito, que vive falando mal dos outros, vive falando mal das coisas dos outros, vive falando mal da terra dos outros, vive falando mal, achando tudo negativo, tudo ruim, com pensamento ruim sobre a pessoa, fazendo um pré-julgamento ruim. Acho que ela não disse isso. Ela disse, olha, isso é uma doença específica que o Elohim de Israel fez, do Elohim de Israel, específico para o povo de Israel, e você foi afligido. Ninguém sabe por quê, mas a cura você pode encontrar, lógico, com o profeta de Israel, não aqui nos seus deuses. Continuando, né? Vaiomir, Meler, Aram, Ler, Bo, Ve, Eshlach, perdão, Ve, Eshelach, Sefer, El Melech Israel, Vayeler, Vaikar, Beyado, Esher, Esser, Ki, Herei, Resef, ou seja, ele deu ali uma quantidade, uma quantia, né, de 10 talentos, 10, como é que eu posso dizer? 10
medidas, né, de prata para levar nessa viagem, nessa empreitada aí que ele estava seguindo. Ele não ia de mãos vazias diante do profeta, porque na mentalidade do povo ímpio pagão, em tese do povo pagão, que não tinha conhecimento das escrituras, um curandeiro, quando realiza uma cura, ele tem que receber. É assim o pensamento. Então, ele levou 10 talentos de prata. Veshesh alafim zahav, ou seja, e 1000 pedras, 1000 pedaços de ouro. Ve'eser haflot begadim, e 10 mudas de roupa. Ele recebeu aí, aqui está já em quilos, né, em quantidade na medida de quilos já. E o texto diz, o rei de Arã disse, vá agora e enviarei uma carta, um cartão ao rei de Israel. E ele partiu, levando consigo 350 quilos de prata, olha a quantidade, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Então, ele saiu literalmente com a quantia que não deixaria ali o profeta, se fosse para receber dinheiro, não deixaria o profeta pobre, né? Ele foi com uma quantidade significativa de zahav, de prata, de ouro. Então, quando o rei de Israel terminou de ler a carta, rasgou as vestes. Por que ele rasgou as vestes? Olha o que o texto diz. Sou eu, Elohim, capaz de matar ou dar vida? Porque até então, os sábios falam que até aquele momento ninguém havia sido curado de Tsaraat. Não se tinha um relato de pessoas curadas de Tsaraat. Por isso ele rasgou as vestes. Porque um capitão que já havia vencido uma batalha, é o que o texto diz, no território de Israel, chega lá esse capitão como um mensageiro, e existia uma ética, né, entre os mensageiros, que não se poderia matar o mensageiro de um rei, isso é uma falta de ética. Então ele chega com uma carta, lógico que é um mensageiro. Então ele chegou com essa carta e quando o rei leu, ele disse, não acredito. Esse cara quer brigar comigo, pô, quer me destruir. Olha o que diz, ó. Sou Elohim capaz de matar ou dar vida? Ele perguntou. Para que ele me envie um homem a quem eu cure de Tsaraat, ou seja, uma doença dessa, como é que eu vou curar isso? Como é que o profeta vai curar isso? Vocês podem ver que ele está apenas procurando uma desculpa para se desentender comigo. Então, o rei gelou, o rei ficou abismado com essa situação. Ele não sabia o que fazer. Então, o que é que passou-se na cabeça do rei? Ele simplesmente só imaginou que aquilo ali era uma forma de continuar aquela aflição, continuar aquela guerra. Não se tem relato na Torá, não encontra-se, né, depois da Torá, lógico, teve aquela questão de Miriam. O texto lá de Miriam é bem ambíguo, né? No ano passado, se não me engano, foi o professor Marcos Felipe, fala que até hoje, pelo texto ali, não se sabe se Miriam foi totalmente curada da lepra ou se ela morreu logo após aquele incidente, né? Tem essas nuances também aí. Então, até hoje existe esse debate aí, ninguém sabe se Miriam realmente foi totalmente curada ou se ela logo após a Tsaraat passou aqueles 7 dias e logo após ela morreu por conta daquele embranquecimento, né? Então, sim, faço anotações sempre, né? Também existe a linha de pensamento, o quê? Por quê? Quando a pessoa tinha Tsaraat, era quando ela tinha, vamos supor que meu braço ficou branco. Aí o sacerdote vai analisar. Se tivesse uma erupção no braço, avermelhada, tal, com ferida, aí sim era de Tsaraat. Mas se fosse só a branquidão, a pessoa iria ser analisada e veria-se se por durante 7 dias se aquela pessoa iria desenvolver aquelas feridas, tal. Muitos especulam, e tem até o texto também na Torá, que fala que se uma pessoa ficou totalmente branca, porém sem as feridas, ela está pura.
ela não tem sarará, mas ela ficou totalmente branca. Isso remete ao quê? Um sinal de que aquela pessoa ali, ela cometeu uma transgressão muito grande e ela vai pagar pela sua vergonha no meio do povo ali. Ela vai pagar, imagina, uma pessoa que tinha uma cor normal, moreno, um exemplo, que era a maioria do povo de Israel era moreno, até hoje vive naquela região de muito calor, e passa ali uma pessoa que era morena, de repente todo branco, e está no meio do povo. Todo mundo vai observar aquela situação, ou seja, um sinal de que aquela pessoa cometeu algo muito grave também, né? Então ela se tornou puro, mas ela está no meio do convívio, porém todo mundo vai ter um pé atrás com aquela pessoa ali, né? Então, justamente isso. Então, por que o rei rasgou as suas vestes? Até aquele momento, depois desse caso de Miriam, ninguém havia sido curado por conta dessa enfermidade. Então ele ficou muito temeroso com aquela situação ali de ver uma solicitação tão grande, tão forte, né? Eu coloquei aqui meio transparentezinho a cor, mas esse rio aqui, lindíssimo, belíssimo, é no norte, justamente na terra de Damasco, né? Era onde Naamã residia. Esse rio é justamente um dos rios que Naamã... Deixa eu ver se eu diminuo a transparência dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, pessoal. Está numa transparência. Veja aí. Melhorou aí? Olha que foto linda. Que coisa linda. Realmente é um rio muito bonito, né? Vou voltar aqui para a gente poder ler o texto, né? Vou botar aqui. Pronto. Vocês já viram? Ótimo. Passar agora e falar. Então, o texto diz: Vaishlar e enviou, né? Elive para ele. Elisha, ou seja, Elisha enviou o quê? Malar, um mensageiro, não um anjo, né? Aqui é mensageiro. O malar, quando é enviado por parte do Eterno, aí pode se traduzir como um anjo, né? Que é um mensageiro vindo do Eterno. Lemor, para lhe dizer, dizendo: Halor ve Rahatseta Sheva Pe Amim, ou seja, vá e banhe-se 7 vezes. Aonde? Ba Yarden, no Yarden. E naquela região onde eles estavam em Chorom, em Samaria ali, naquela região, o Yarden é barrento. Não é como no norte lá, assim quando ele desce, né? Quando ele está descendo do Monte Hermon, que como tem a foto aí do professor Marcos Felipe naquela cachoeira maravilhosa, que é cristalina, igual a esse rio que Naamã conhecia na sua terra. Que também não, era no norte, né? Não é igual a esse rio. É muito barrento, porque ele passa por um deserto. Vá e achov Sareach Lar Utehar. Elisha enviou um mensageiro a ele para lhe dizer: vai e banhe-se 7 vezes no Yarden, sua pele se tornará como antes e você ficará limpo. Eu coloquei já o verso 10, a gente pulou do 5 para o 10, porque o que aconteceu? Houve ali um momento de aflição, um momento de angústia. Eu dei uma economizada aqui nos textos para a gente andar um pouquinho mais rápido. Eu sabia que ia demorar. Um momento de aflição ali, e Elisha disse o seguinte: ele ouviu a história, viu o rei rasgando as vestes, se apreendendo, ficando apreensivo com aquela situação, nervoso. E ele disse: deixa comigo, relaxa que eu resolvo. Vai-te embora lá fazer tuas coisas, tuas baboseiras que tu tá fazendo aí, e deixa que eu resolva essa situação. Mais uma prova para mostrar quem era que o Eterno era com ele, né? Então, observe que Elisha, ele toma para si essa situação
e ele não vê nada de mal nessa situação. Como é que o servo do Eterno age em momentos de angústia? Ele não vai criticar, também como o rei fez, criticar e dizer, olha, ele está querendo uma briga comigo, ele está pensando mal de mim, ou seja, o rei de Israel estava pensando mal já do rei de Arã. E eles estavam ali realmente com a ideia de pedir uma ajuda, apesar de todo o mal que eles haviam feito. Ele não estava com um pensamento negativo, como o rei de Samaria estava pensando deles. Então Elisha, ele escuta aquela história e veja como é o pensamento de um servo do Eterno. Ele não vê maldade nas coisas. Ele analisa, vai lá racionalmente e se é uma pessoa pedindo ajuda, pode ser quem for, ele vai lá e ajuda. Isso é o pensamento do servo do Eterno. Entretanto, Naamã irritou-se e partiu dizendo, por que Naamã irritou-se? Olha que mensagem ele deu. Você veio, está aqui na minha frente. Só que Elisha não foi lá recebê-lo, mandou um mensageiro explicar para ele. Ele parou na porta da casa de Elisha. Ô Elisha, vem cá, me cura aqui, tu tá dizendo que vai resolver. Como é que eu faço? Aí ele disse, não, peraí, vou mandar um menino aí. Vai lá e diz a ele, ó, vai lá e manda ele se banhar 7 vezes no iade ali naquela água barrenta ali. Então, quando ele viu essa situação, o que é que ele fez? Olha o que ele diz, olha. Aqui entra Naamã. Quem era realmente Naamã? Naamã, ele era essa pessoa que falava e pensava mal dos outros, que não gostava da terra de Israel, que maldizia a terra de Israel, que dizia que suas coisas eram melhores do que a da terra de Israel, do que as coisas que existiam na terra de Israel. Entretanto, Naamã irritou-se e partiu, dizendo, o que é isto? Eu pensei que ele, por certo, viria pessoalmente, ficaria de pé e clamaria o nome de Adonai. Ou seja, ele Beshem Adonai. Elohai, ou seja, clamaria por Adonai seu Elohim. Vê Renif Yad e balançaria as mãos, estenderia as mãos para o céu, né? E ficaria de pé e clamaria o nome de Adonai seu Elohim, moveria sua mão sobre o lugar onde está doente e assim curaria a pessoa com Tsaraat. Então, o pré-julgamento dele, achar que tudo tem que se mover conforme a sua caixinha, falar mal de uma pessoa, isso é bem dizer chamar o profeta de preguiçoso. Porque o profeta nem saiu para recebê-lo. E ele esperava que o profeta fizesse isso, isso, aquilo. Você chega para alguém e vamos supor, você vai ser atendido numa loja e você se acha muito importante. Você chegou lá para comprar quase tudo daquela loja. E você quer ser atendido pelo dono. E quando você chega naquela loja, aí vai lá, o dono está ocupado, resolvendo alguma coisa, e diz, vai lá gerente, resolva essa situação com ele, diga que é só ir ali no caixa e pagar. Ele pega a mercadoria naquele outro canto e vai embora. Está resolvida a situação dele. Aí esse cliente fica furioso e vai embora reclamando. Mas só que ele está precisando daquela mercadoria e aquilo vai resolver todos os seus problemas e só tem nessa loja esse produto. O que é que ele faz? Ele sai com seus amigos. Isso é um preguiçoso, nem saiu da cadeira, não me atendeu, não me respeitou, isso aquilo lá, isso aquilo outro, falando mal dos outros, meu irmão. Chamando a pessoa de, bem dizer, chamar de preguiçoso. Eu pensei que ele ia vir, ia se levantar, ia pegar o produto, ia me demonstrar, ia me agradecer, ia fazer isso. É isso mais ou menos o que eu quero explicar. Assim era Naamã, falando mal do profeta que iria lhe ajudar. E digo mais, olha o que ele diz, ó. Não são Amaná e Farpá, Amaná é esse rio que eu mostrei para vocês, os rios de Domesek, que é justamente Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Por que deveria eu me banhar nessas águas e ficar limpo? Então voltou e partiu o quê? Furioso. Então, além dele falar mal do profeta, ele falou mal daquilo que poderia, daquelas águas, mesmo que barrentas, mas que poderiam curar ele da Tsaraat. Falou mal do profeta, falou mal do território de Israel, do rio, disse que o rio dele era melhor. Devia achar também, nesse momento, que o profeta dele era melhor,
os sábios lá que balançavam as mãos, botavam a mão sobre as feridas, faziam isso, mas não resolviam o problema. O Eterno, meus irmãos, vai mostrando a Naamã que as coisas mais simples, as coisas que aos olhos de muitos são não vios de visualização, vil de repugnantes, desprezíveis, são essas coisas que o Eterno se agrada. A nação de Israel era a menorzinha, a mais repugnante, a menorzinha que existia entre todos os povos. Foi essa que o Eterno escolheu. O arbusto que ele aparece para Moshe era o mais vil que existia. O Eterno não escolheu aparecer para Moshe numa árvore frondosa. Foi numa árvore, num arbusto. Continuando, né? Senão a gente não termina. Estou atrasado, vou só ler direto agora. Então tá aqui, vou até fazer isso aqui de novo para vocês verem aí, não ficarem. Cadê? Foi como que eu fiz? Aqui, transparência, pronto. Estão vendo aí? Aqui está o Yarden, certo? Água barrenta, diferente daquele rio lindo lá da terra de Naamã, realmente, mas também a terra de Eretz Israel também tem o seu riacho aí, o seu rio, né? Principal, lindo também, logo no início, né? Até passar ali pelo deserto e receber a contaminação da areia, né? Seus servos, porém, se aproximaram dele e disseram-lhe: Meu pai, se o profeta te tivesse pedido algo que fosse realmente difícil, não teria feito. Então, não faz mais sentido fazer o que ele diz? Quando é tão somente banhar-se e ficar limpo. Ou seja, os servos dele arriscaram a própria vida. Porque eles amavam a Naamã. Naamã era uma pessoa ruim? Não, meus irmãos. Era uma pessoa perversa? Não. Ele tinha um defeito, que era ficar resmungando e falando mal das coisas alheias. E às vezes nós somos pessoas boas como Naamã, pessoas que ajudamos o próximo, que fazemos o bem, mas temos esse defeito em nossa vida. Para o Eterno é algo repugnante. Tanto quanto não comer carne de porco, como transgredir o Shabat, como botar uma pedra para uma pessoa tropeçar. Falar mal dos outros, você pode fazer tudo. Yaakov diz, né? Você pode fazer tudo, mas se tropeçar em um dos mandamentos, você é réu de todos. Falar mal dos outros para o Eterno é algo repugnante. Algo que o Eterno odeia. Então, apesar, né, da gente ver Naamã muito orgulhoso ali com nesse momento, ele deu uma quebrantada, né? Ele viu seus servos lá, meu pai, falou com amor, né? Chamou ele de Avi, de pai, né? Disse, meu pai, não faça isso, não seja tão intransigente. A gente veio de tão longe, estamos aqui na porta do rio. O que custa você se banhar? Se ele tivesse pedido algo inusitado para você, você não faria. Provavelmente foi o que os curandeiros do seu reino lá pediam, algo passar para coisas ruins no corpo, melequentas, tal, e não resolveu, né? Assim ele desceu e emergiu 7 vezes no Yarden, como o homem de Elohim lhe tinha dito que fizesse. E sua pele foi restaurada e tornou-se como a pele de uma criança, e ele ficou limpo. Que maravilha. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, meu Deus. Tu és o único Elohim, meu Pai. Verdade. Não existe outro tão misericordioso como tu és, Pai. Não existe. Amém. Então, Naamã, ele ouviu, ele se rebaixou, ele resolveu não falar mal, não resmungar, né? Viver resmungando. Então, ele literalmente foi auxiliado. Não eram seus servos ali, bem dizer. Eles estavam tratando como amigos, como parentes. Então, as pessoas, como eu disse a vocês, a gente tem que estar do lado, não de pessoas que vivem falando mal dos outros. A gente tem que dar um tempo para essas pessoas. Explicar, meu irmão, não fale muito mal dos outros, não gosto não. Não fale não gosto. Vamos falar diretamente com a pessoa?
A pessoa já dá um pulo. Não, meu irmão, isso aqui é entre a gente. Não, não tem nada entre a gente não, meu querido. Eu não gosto de falar mal de ninguém. Se eu não puder aconselhar para ajudar, é melhor não falar. Seja esse servo de Naamã e seja como Naamã, que anda com pessoas que lhe ajudam a chegar ao eterno. Assim como me veio aqui a cabeça, aqueles amigos que pegaram um paralítico, uma multidão assim, não sabia como fazer. Vamos pelo telhado ali, a gente sai passando de casa em casa, leva ele, desce ele pelo telhado até Yeshua. Desceram o homem pelo telhado, meus irmãos, para o Mashiach curar ele. Seja como esses homens que levaram os seus amigos até o Mashiach, até a cura das suas enfermidades. Ou então ande acompanhado de pessoas que no momento de sua fraqueza vão lhe levar até o eterno. Entendeu? Não andem com pessoas que são ímpias, falando mal dos outros, que vivem reclamando de tudo. Não andem com pessoas assim. Muitas vezes a gente quer sinais, meus irmãos, miraculosos. Como não queria, né? Que levantasse a mão, que batesse, que pulasse, que fosse para não sei aonde. Que as coisas aconteçam literalmente conforme aquilo que nós esperamos. Como a cabeça da gente planejou. Mas não agradecemos quando tudo se resolve facilmente. Às vezes em nossa vida nos preparamos para uma guerra, a gente se arma, sai de manhã, meu irmão, tô com uma bronca hoje vai ser bronca, tá ruim, falando mal, né? Isso também é falar mal. Já se acordar resmungando, reclamando. Mas quando chega no dia que a gente está se preparando para esse problema, um estalar de dedo. Às vezes a gente chega no canto e já está tudo resolvido. Não, era um botão. No meu caso, acontece isso. Eu não levanto reclamando. Mas eu levanto e digo, rapaz, hoje está difícil, mas vamos embora. Eu me acordo assim, né? Eu chego na empresa assim, ó, vou apertando a mão de todo mundo. Vamos lá, meu irmão, bom dia. Dou um aperto bem forte. E aí, como é que tá? Tranquilo? É bronca. Só a gente resolve, pô. Quando a gente chega lá na situação, já está resolvido. O cara era um fio solto, um botão quebrado. O cara mesmo ajeitou o cliente lá. Resolvido. E às vezes a gente nem para agradecer ao Eterno desse livramento, porque é um livramento do Eterno. Então, Naamã, a situação dele estava ali, na frente dele. Um rio que aparentemente aos olhos não é limpo para ele. Existiam melhores para ele. Porém, a situação dele foi mais simples do que ele esperava. Devemos agradecer ao Eterno por essas situações também, quando acontece algo que é inusitado, que é mais simples, não devemos questionar muito. Devemos agradecer ao Eterno. Naamã, com toda a sua comitiva, retornou ao homem de Elohim, parou dele e disse: Bem, eu aprendi que não há Elohim em toda a terra, exceto em Israel. Olha como mudou o palavreado de Naamã. Como revigorou esse banho, não só limpou a tsarat dele, limpou também a sua alma, sua Neshama. Então, portanto, por favor, aceita o presente do teu servo. Então, purificou Naamã por completo. Sua nefesh foi limpa. Seu corpo foi limpo. A sua boca foi limpa. Olha o que Elisha disse. Elisha, porém, respondeu: Como vive Adonai, diante de quem eu estou, eu não o aceitarei. E mesmo com a insistência de Naamã para que eu aceitasse o presente, ele recusou. Assim também nós não devemos aceitar nenhuma ação financeira por um ato de graça, de misericórdia que o Eterno providencia através de nós na vida de outra pessoa. Então, Naamã tinha esse pensamento, como os curandeiros lá de onde ele vivia, terminou o serviço e pagava, né? Aquela quantidade de dinheiro todinha, ele tinha esse pensamento, né? E o profeta deixa claro que quem realizou a cura não foi ele, foi o Eterno, para que renda-se glória somente ao Eterno, que a gente aprendeu semana passada, de não dividir a glória do Eterno, né? Chegamos os escritos nazarenos. Está aqui uma ilustração. Eu estou colocando assim para a gente poder ver o texto. Eita, só um minutinho. Rapidinho para poder usar a bateria. Pronto.
Vou fazer de novo para vocês não ficarem sem ver a ilustraçãozinha que eu coloquei aqui, né? Rapidinho, olha aí. Viram? Yeshua aí auxiliando essa pessoa que tinha lepra e curando, né? Essa pessoa aí que tinha lepra. Uma cena maravilhosa. Em Lucas capítulo 5, versículo 12, está aí nos textos relacionados a Haftarah, diz o seguinte: certa vez, quando Yeshua estava em uma das cidades, aproximou-se um homem completamente coberto de tzaraat. Ao ver Yeshua, prostrou-se com o rosto em terra e lhe implorou: ó Senhor, se quiser, pode me purificar. Ou seja, Yeshua pode limpá-lo da tzaraat. Por quê? Existia um consenso entre os sábios da época, os perushim. Eles ensinavam que quando o Mashiach viesse, ele iria limpar as pessoas de tzaraat, coisa que só o Mashiach poderia fazer, iria levantar as pessoas, tirar as pessoas das suas enfermidades que impossibilitavam elas de andar. Ele também iria trazer cura aos cegos e, principalmente, também seria o Mashiach que poderia fazer um ser humano ressurgir dos mortos. Era uma crença 100% farisaica. Então, quando essa pessoa vê Yeshua e as pessoas o aclamavam como Mashiach, ele vai lá e sai do meio daquela situação que ele tinha que ficar afastado das pessoas, chega perto, que é uma multidão que sempre caminhava com Yeshua. A gente vê aqui em volta várias pessoas e todos ficam com medo daquela situação, mas Yeshua vai lá e diz isso, né? Yeshua estendeu a mão e tocou nele, olha para isso, que coisa. Para muitos seria algo repugnante, mas Yeshua foi lá, entendeu aquela dor, tocou nele dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a tzaraat o deixou. Porém, olha o que eu vou deixar aqui para vocês de texto, né? Que eu observei aqui. Vá Yetzav a live le vilti haged le ish rak lach lech ve herae ve herae le einei ha kochem ve hakerev et hakerbam al taharateha al hatarateach kaasher tzva Moshe le adut lahem, ou seja, como ordenou Moshe para o povo, né, para as pessoas. Então Yeshua lhe ordenou que não, preste atenção, não contasse nada a ninguém. Voltando, né? Qual é o motivo da pessoa, segundo o que a gente vem estudando, ter ser afligido por tzaraat? Ela não controlar a língua, ela não ter o controle para a sua língua, não falar, ela falar muito, falar mal, seja resmungando, seja reclamando, seja falando mal das pessoas. E isso causa afastamento das pessoas. Ela vai sendo isolada e hoje, digitalmente, ela vai sendo cancelada, vai sendo excluída pelas pessoas. Por isso que eu coloco tzaraat digital, eu coloquei como o tema. Hoje existe a tzaraat. As pessoas são canceladas, são colocadas de lado por emitir opiniões que são fakes, que não têm comprovações, que vão denegrir a imagem de outras pessoas. Você se torna uma pessoa ácida por tabela, só em clicar um botão. Às vezes você não está nem falando, você só está clicando no botão.
Então, tudo isso deve ser pesado, deve ser analisado. Então, o texto continua, né? Em vez disso, como testemunho, ou seja, em vez de você sair contando para os outros, falando, como diria o professor Marco Felipe, alô, pare de falar, vá-se embora fazer o que é a sua parte. E deixe de estar falando, deixe de estar parando para fazer coisas, de estar fazendo coisas supérfluas. Vá fazer o que é a sua parte. Como testemunho para o povo, vá diretamente, ou seja, sem parar em canto nenhum, ao Corém e ofereça o sacrifício por purificação como Moshe ordenou. Então, eu separei alguns textos dos provérbios e mais alguns textos também da Brit Hadashah que falam sobre isso. Primeiro, Provérbios capítulo 18, verso 17 diz: o primeiro a expor o seu caso parece certo, até que outro venha e o interrogue. Que tem situações, viu? Olhe, tem situações. Chega a pessoa e começa a contar para você chorando, tal, tudo, e você se comove, já começa a meter o pau em fulano e tal. Rapaz, tu visse fulano o que fez com aquela menina? Chegou para mim chorando, contando a história. Tal. Até que fulano chega para você e bate na sua porta. Meu irmão, você tava falando mal de mim, que a menina tava chorando. Foi, ela veio aqui. E foi. Olha esse vídeo aqui, o que ela fez, ó. Eita, me desculpe. Aí o cara pergunta para você: e agora? Como você vai recuperar minha reputação? Por que você só espalhando isso sem perguntar a mim? Todo mundo está falando no bairro que você espalhou isso aqui. E como é que eu vou conseguir falar para cada pessoa que está repercutindo essa notícia sobre mim? Existe casos de até morte. Por isso, meu irmão, o primeiro a expor o seu caso parece certo, até que venha outro e o interrogue. Então, o seu dever é averiguar com a pessoa, se é alguém do seu convívio, se realmente procedeu daquele jeito. Averiguar sempre o que vai falar. Mavet ve Raim. Mavet ve Raim. Morte e vida, né? Beiad está na mão. La Shon. Ou seja, está na mão da boca. É como se a mão tivesse, a pessoa tivesse poder, a língua tivesse poder sobre a morte e a vida, justamente o que o texto diz. Vê o revei, o ha veia yohal pireia. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Ou seja, tem a mão, ela tem yad, né? Tem a força, ela pode segurar a vida ou a morte. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Comerá do fruto de quê? Se a sua língua fala coisas más, vai comer o fruto da morte. Se ela falar coisas boas, comerá o fruto da vida. Simples. Quem guarda sua boca, a sua língua, guardará a si mesmo da tribulação. Foi o que eu estava falando de evitar estar falando muito. Quando tem alguns textos de Shlomo que ele diz que uma pessoa que fica calada com a mão no queixo assim, ó, olhando aquela conversa ali, você fica. E aí você tá assim, calado, tudinho. Não, pode continuar aí, meu irmão. Ninguém sabe se você é totalmente burro e não sabe o que estão falando ali. E ninguém sabe se você é tão sábio que você não quer nem se meter e aquelas pessoas não têm tanto entendimento e você não quer humilhá-las com o seu conhecimento. Só quando. Aí Salomão diz, né? Mas no abrir da sua boca, nós saberemos se ele é um sábio ou um tolo. Não permaneça calado, meus irmãos. Eu usei muito essa sabedoria. Eu sei muito isso. Quando eu fui no congresso lá com o professor Marco Felipe e o professor Marlon Ricardo. Duas pessoas de altíssimo nível. E eu me parava assim e disse, meu irmão. Abraço, Moratânia. Betânia te abençoe, querida. Amo demais vocês, viu? No inglês também.
E eu ficava imaginando, como é que essas irmãs me convidaram para ministrar uma palavra no meio de duas feras dessas, duas pessoas que são respeitadas, conceituadas na Torá, nos ensinamentos do Eterno. E eu praticamente, foi o que eu disse, né? O Eterno que conduziu elas. Porque eu estava num momento de baixa mesmo, não estava ensinando mais, não estava mais buscando. E do nada minha vida virou de ponta cabeça. E eu lá sentado com o professor Marlon, o professor Marco Felipe, eles conversando sobre Torá e sobre versículo, e eu assim, ó. Realmente. Não. E aí, meu irmão, fala uma coisa, professor Marco Felipe. Fala uma coisa, meu irmão. Você disse, não, deixa aqui, tá de boa, tá tranquilo. Pode continuar aí. Aqui. Só escutando aquelas maravilhas. Então, às vezes a gente tem que privar-se um pouquinho, reconhecer a nossa dificuldade ou uma falta de conhecimento do que está falando muito e se expondo. Isso também é não cometer Lashon Hará. É você querer ser mais do que você é. Se orgulhar de grandes coisas. A gente vai ver alguns textos que falam sobre isso também. Se orgulhar de grandes coisas, né? Sem ter essa validade realmente. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, olha que coisa linda Shaul fala. Não sejam enganados. As más conversações estragam o bom caráter. Você ter conversações com pessoas que vivem na impiedade vão estragar o seu bom caráter. Yeshua também ensina sobre isso. A mesma coisa do que a gente acabou de ver aí nos provérbios, do que Paulo está falando. Em Matitiarro, capítulo 12, versículo 36 diz: Além disso, eu lhes digo, no dia do juízo, os homens darão conta de toda a palavra impensada que têm falado. Porque por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. É isso aqui ou não é, meus irmãos? Perdão, é isso aqui. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. É justamente o que Yeshua está falando aqui. Então, meus queridos, trouxe esse texto de Yaakov. Não coloquei todo, para que vocês, provavelmente o professor vai usar. Eu acho que esse texto aí é bem certo. Não tem condições. É muito difícil a gente ter um resumo tão perfeito sobre falar mal, falar bem. E evitar as más conversações. Vou só ler aqui rapidinho para vocês verem. Todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha que coisa. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, ou seja, veja que comparação, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também, deixa eu corrigir aqui logo, rapidinho, viu? Pronto. Também, vou tentar 2 vezes agora, mas vai assim mesmo, depois eu altero. Como exemplo, os navios, embora... Puxa, era tomem, eu botei também. Tomem. Pronto. Versículo 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do comandante, do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Se vangloriar é o que eu estava explicando. Se você não tem conhecimento, não tem problema, fique calado. Você não precisa falar daquilo que você não sabe. Se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma alimentada pelo Gehinnom, ou seja, pelo fogo que destruía tudo que era de ruim de Jerusalém. Então, o que é que a gente pode extrair desse estudo?
Os cuidados com o falar, meus irmãos. Falar algo em benefício próprio, puxando o tapete de alguém. É o que Miriam fez. Utilizou um pretexto fora do contexto para descredibilizar Moshe. Está lá em Bamídia, Números, capítulo 15, versículo 1 ao 15. Não podemos usar a nossa língua para isso. Olha aqui, ó, que coisa feia. Uma língua cheia de arame farpado. Se achar melhor do que os outros. O rei Uzias, Uziarro, depois de ter realizado grandes feitos, se tornou arrogante, é o que o texto diz. Se vangloriando de grandes feitos, se achou melhor do que os sacerdotes, tornando-se transgressor e afligido também por Saraate. 2 Crônica 26, versículo 16 ao 13. Falar mal da casa, das roupas e dos objetos de alguém também é uma transgressão. Está lá em Vaikra, Levítico capítulo 13, versículo 14 ao 15. Versículos, perdão, 14, 13, 14 e 15. Vocês, como estão analisando essas porções aí, vamos na próxima semana, essa agora a outra, também analisar sobre essas mesmas situações. Falar mal de alguém e de uma cultura ou religião diferente. Como assim? Sim, você recriminar especificamente uma pessoa por sua religião, olha, religião A, religião B, e você faz isso, e você tem a cultura tal, e você faz tal coisa, e vocês são isso, vocês são aquilo. Não recriminar a pessoa. Se você falar alguma coisa que seja contrário, lógico, você está livre para falar de ordenanças humanas que são contrárias à Torá, mas se você for falar, é contra a instituição e não contra a pessoa que está ali. Ah, mas aquela religião, o cara só se veste assim. Olha aí como esse rapaz se veste feio. Como ele faz isso para se amostrar. Deixa a pessoa. Deixa essa pessoa de boa. Deixa que ela viva a vida dela. Agora, se é algo contrário à Torá e essa pessoa vem lhe questionar, você explique. Não fique recriminando, nem apontando, nem batendo com o cotovelo assim, ó para ali, que coisa feia. Anda com aquela roupa, mas a casa dele é cair nos pedaços. Não pode, meus irmãos. Então, Naamã, ele falava mal do povo de Israel. Falava mal do juiz de Israel. Falava mal do profeta. Como a gente acabou de ler aí, como a gente viu acima, 2 Reis, capítulo 5. E criar uma história envolvendo pessoas que não têm conhecimento do assunto para obter alguma vantagem material. Quando Naamã estava saindo, o profeta foi embora. O servo de Naamã, de Elisha, foi fazer o quê? Foi lá para pegar aquele dinheiro, para pegar aquelas mudas de roupa. Ele inventou uma história falando mentiras e blasfêmias. A mesma coisa, a gente não pode usar a nossa língua para poder angariar coisas que não nos pertencem. Inventar histórias. Por fim, meus irmãos, está aí a imagem do nosso Mashiach no madeira. Porque, olha que texto. Eita, Yeshayahu 53 não está aqui, acho que apaguei. Mas, Yeshayahu 53, versículo 4, se não me engano. Certamente ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. E sobre si levou as enfermidades. Contudo, nós o consideramos castigado por Elohim, por ele afligido, atingido e afligido. Então, Yeshua, meus irmãos, nosso Mashiach, ele tomou sobre si as enfermidades do povo de Israel. E nessas enfermidades, uma delas que era ocasionada pela Saraat, que foi justamente uma enfermidade relacionada ao povo que falava mal, ao povo que contaminava o grupo com suas palavras, com a questão de pensamentos negativos. Eram apartados porque o Eterno botava um sinal naquela pessoa para que aquela pessoa pudesse se corrigir. Yeshua tomou sobre si todos os tipos de transgressões.
Ele fez aquele que estava aleijado a andar. Ele fez o cego ver, o surdo ouvir. E a pessoa que estava impura por sua língua, né, voltar a não falar mal, não fazer coisas más com a sua língua. Yeshua, ele nos livrou de tudo isso. Por fim, finalizando, leio com vocês aí Mishlei Provérbios, capítulo 6. Abram aí as escrituras. Eu gosto de vez em quando dar uma lida com vocês aí, vocês sabem. E mais difícil de achar. Agora eu vou achar. Mishlei Provérbios, capítulo 6. Versículo... Anotei aqui embaixo, para não esquecer. Versículo 16 em diante. Diz o seguinte, ó. Olha que coisa impressionante. Há 6 coisas que Adonai odeia. 7 que ele detesta. Olhar altivo, língua mentirosa. Olha, língua mentirosa. Um olhar altivo, ou seja, uma pessoa orgulhosa. Uma língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que planeja a maldade. Pés que se apressam para fazer o mal. A falsa testemunha que mente com todo o fôlego. E quem semeia, preste atenção, quem semeia discórdia entre os irmãos. A 7ª, em algumas traduções aqui, o eterno odeia, né? Tem pavor. É a pessoa que semeia discórdia entre os irmãos. Então, meus queridos, esse foi o nosso estudo de hoje. Que o Eterno abençoe vocês. Muito obrigado pela presença. E que vocês possam aí, na próxima semana, estar conosco em mais um programa Examinando os Profetas. Então, estudem bastante durante a semana para que na sexta-feira, aí, ao pôr do sol, né, vocês possam estar conosco em mais um estudo da porção da Torá. Um abraço a todos e até a próxima, meus irmãos. la 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 la